O nome oficial do Brasil não é Brasil, mas República Federativa do Brasil. Isso significa que vivemos em um Estado federal, uma forma de Estado que chamamos de Estado federal. Mas o que significa Estado federal? Bom, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e eu estou aqui em Belo Horizonte, num parque municipal que eu não sei o nome, mas é aqui em Belo Horizonte, e eu vim gravar uma aula para vocês. Eu parei uma viagem que eu estou fazendo com minha filha e minha esposa para gravar uma aula para vocês. Eu sou professor também do curso de práticajurídica.com, que é um curso que pretende dar uma formação integral para jovens juristas. Se você precisa organizar o tanto de informação teórica que você recebe na faculdade de Direito e quer voltar essa informação teórica para a prática jurídica, você pode fazer o curso de práticajurídica.com. Se você quer estudar, ter as competências, adquirir as competências necessárias para a prática jurídica que a faculdade de Direito não lhe ensina, você também pode se inscrever no curso de práticajurídica.com, um curso inteiramente online com aulas exclusivas comigo, que você poderá entrar num grupo exclusivo de WhatsApp. Enfim, é um curso muito bom que está revolucionando a formação de advogados no Brasil. E agora vamos começar a nossa aula sobre o Estado Federal. O primeiro passo dessa nossa aula é dar uma definição do Estado Federal. Eu tenho uma definição bem ampla, então eu vou dar essa definição bem ampla e em seguida eu vou destrinchar todos os conceitos que estão incluídos nessa definição. Eu considero que o Estado Federal ele tem pelo menos 6 características e eu vou falar para vocês sobre essas características. Primeiro, a nossa definição. Bom, o Estado Federal é uma forma de Estado descentralizada que é constituída pela união indissolúvel de vários Estados-membros, entes dotados de autonomia político-administrativa e que transferem suas soberanias ao poder central da União Federal, ente que, por sua vez, possui personalidade jurídica de direito internacional. Esta relação é consagrada em uma Constituição que reparte as competências das ordens central, ou seja, da União, e parciais, ou seja, dos Estados-membros, e que garante que tanto a unificação jurídica quanto a resolução dos conflitos entre os entes federativos estarão a cargo de uma Corte Suprema. Além da via judicial, o equilíbrio federativo é mantido por uma dupla garantia política. Em primeiro lugar, os Estados-membros, eles possuem o direito de participação na elaboração da legislação federal por meio da eleição de representantes ao Senado, enquanto a União tem a prerrogativa de intervir nos estados que ameacem a unidade física e a identidade jurídica da federação. Essa é uma definição completíssima do Estado Federal. Então, como eu disse, o Estado Federal tem pelo menos 7 características que eu vou trazer para você, destrinchar para vocês. Mas antes, eu quero falar um pouco da história do Estado Federal. Como é que o Estado Federal ele surge, né? O Estado Federal, a ideia, essa forma de Estado Federal, ela surge nos Estados Unidos, na época das 13 colônias, quando não existia nem Estados Unidos, existiam as 13 colônias americanas. E as 13 colônias americanas, quando se tornam independentes, elas queriam garantir a sua autonomia, e como elas fizeram isso, elas firmaram um tratado internacional. A consequência é que essas 13 colônias que firmaram esse tratado internacional, todas as 13 possuíram a sua soberania, mantiveram a sua soberania, eram estados soberanos. Então, formaram, por isso, uma confederação. Eu não sei se vocês se lembram de história geral, existiram várias confederações muito importantes, uma delas lá na Grécia, a Confederação de Delos, onde aquelas cidades-estados gregas se uniram para formar uma confederação através de um tratado internacional. Só que as 13 colônias americanas perceberam que essa forma de Estado, a confederação, trazia muitos problemas concretos para as 13 colônias. O primeiro problema é que
as deliberações dos Estados Unidos em congressos não eram obedecidas. Ou seja, os Estados Unidos, as 13 colônias, se reuniam em congresso e formavam deliberações. Alguns estados cumpriam essas deliberações, só que a maioria dos estados não cumpriam essas deliberações. Uma segunda dificuldade que eles encontraram foi a falta de recursos para manter a confederação, porque os estados eles tinham problemas próprios e além desses problemas próprios eles tinham que angariar recursos para manter essa confederação e essa estrutura, essa organização era muito complicada de angariar esses recursos para manter a confederação. Outra coisa, a confederação ela não podia instituir tributos. Na medida que uma confederação ela só pode legislar para os estados, mas nunca legislar para os indivíduos. Então, como a tributação é uma estrutura do cidadão para com o poder público, ela não poderia instituir os tributos. Então, essas muitas dificuldades fizeram com que os Estados Unidos percebessem, as 13 colônias, né, independentes agora, percebessem que era muito complicado de manter uma federação. Ou seja, essa forma de Estado escolhida, a confederação, ela era uma forma que não era tão perfeita. E isso ficou consagrado na primeira Constituição dos Estados Unidos, a Constituição de 1787. Lembrando que a independência das 13 colônias foi em 1776. Então lá logo no preâmbulo da Constituição de 1787, há a prova de tudo isso que eu venho argumentando para vocês da história da federação. Diz o preâmbulo da Constituição de 1787. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita. Ou seja, eles consideraram que a união promovida pela confederação não era tão perfeita assim, então eles fizeram uma federação. Como eu disse, a federação possui 7 características e eu vou falar para vocês dessas 7 características. A primeira característica que possui uma federação é que apenas o Estado maior, o país, possui a soberania e os Estados-membros possuem apenas autonomia. Então, apenas a União, o Estado Federal, possui a soberania e os Estados-membros possuem a autonomia. Sobre soberania, como vocês sabem, eu já falei em uma aula anterior. Na aula 3 sobre do meu mini curso dos elementos do Estado, eu falo que um dos elementos do Estado é a soberania, o elemento político, né? Então consultem lá a aula sobre soberania. Aqui eu tenho que falar dessa característica da autonomia dos Estados-membros, né? E essa autonomia, ela se transfigura em 3 características. A primeira característica é auto-organização e autolegislação. A segunda característica é o autogoverno. E a terceira característica é a auto-organização, né? O que é que... administração. O que é que isso implica em termos práticos? Na questão da auto-organização, é o poder que o Estado tem de criar instituições próprias, né? Então o Estado ele pode criar instituições próprias e por isso a autonomia dele em matéria legislativa, né? É claro que esse poder de criar legislação própria, instituições próprias, é limitado pela própria estrutura traçada na Constituição, o que nós constitucionalistas chamamos de princípio da simetria. O modelo institucional, grande parte do modelo institucional é trazido pela Constituição Federal e esse modelo tem que ser respeitado pelas constituições estaduais, ou seja, os estados têm autonomia legislativa, mas pero no tanto, né? Eles precisam respeitar a estrutura institucional trazida pela Constituição Federal. Um exemplo concreto para vocês. Se a Constituição Federal, como no caso brasileira, é um presidencialismo, não é possível que os Estados-membros, por exemplo, aqui eu estou em Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais institua como um sistema de governo o parlamentarismo. Isso não é possível de acontecer. Se o Brasil, a União Federal, é uma república, não pode o Estado de Minas Gerais instituir aqui uma monarquia, digamos assim, no âmbito estadual. Isso se revela pelo princípio da simetria. Existem outros princípios de teor organizacional que também devem ser
respeitados, como os princípios constitucionais sensíveis e os princípios constitucionais organizatórios. Sobre esses princípios eu devo falar numa próxima aula, quando eu me aprofundar mais sobre o federalismo brasileiro que eu pretendo fazer aqui nesse canal. Então, a auto-organização ou autolegislação é a capacidade de criação de instituições próprias. A segunda forma de autonomia é o chamado autogoverno. O autogoverno é o quê? É que os poderes estaduais, ou seja, o poder legislativo, executivo e judiciário estaduais, não podem sofrer interferência do poder federal. Então, o poder legislativo federal não subordina o poder legislativo estadual. Ele é independente da União Federal. E a terceira característica é a autoadministração, que revela um exercício autônomo das competências constitucionais por parte do Estado-membro, competências de ordem administrativa, legislativa, competências de ordem tributária. A consequência é que não há subordinação, por exemplo, entre a legislação federal e as legislações estaduais. É apenas uma questão de competência e eu vou falar sobre isso mais para frente, que essa é uma das características também do Estado federal. Então, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, eles podem criar um Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Minas Gerais. Temos o Estatuto dos Servidores Civis federal, que é a Lei 8.112/90. O Estado de Minas Gerais pode criar o Estatuto dos Servidores Civis do Estado. Não há subordinação entre a legislação federal em relação à legislação estadual. Então, apenas o Estado como um todo possui soberania e os Estados-membros possuem autonomia. Essa é a primeira característica do Estado Federal. Vamos para a segunda característica do Estado Federal. A segunda característica do Estado Federal, já mencionei um pouco para vocês, é que a base do Estado não é um tratado. A base do Estado é uma Constituição. Veja que isso dá muito mais estabilidade ao Estado Federal. Quando a gente está diante de um tratado, um Estado ele pode denunciar o tratado e se retirar do tratado. Por exemplo, o que está acontecendo com o Tratado de Paris sobre mudanças climáticas, em que Donald Trump está denunciando o tratado. É um processo complexo, depende do apoio do Congresso americano. Ele está denunciando o tratado para sair daquele acordo sobre mudanças climáticas. Então, um tratado tem uma instabilidade muito grande e foi por essa razão também que os Estados Unidos saíram de uma confederação para uma federação. Uma outra função da Constituição, além de dar essa estabilidade ao federalismo, ela tem uma função, de interpretativa, uma função de dar unidade ao Estado Federal. Por quê? No Estado Federal americano clássico, a gente vai ver que no brasileiro é um pouco diferente, mas no Estado Federal americano clássico havia uma duplicidade de jurisdição. Havia o âmbito normativo federal da União e havia o âmbito normativo estadual dos Estados-membros. No caso do Brasil, há uma triplicidade de jurisdição, porque temos o âmbito normativo da União, o âmbito normativo dos estados e o âmbito normativo dos municípios. Então é mais complexa a estrutura brasileira, mas diante dessa multiplicidade, vamos dizer assim, de jurisdição, o papel da Constituição é dar unidade a esse direito, unidade interpretativa a esse direito. Então, o município, ele tem as suas competências, mas eles não podem, por exemplo, ofender os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. O Estado tem competências próprias, mas eles não podem estabelecer o esquema organizatório traçado pela Constituição Federal. Então, a Constituição tem essa dupla função, dar estabilidade ao federalismo, porque os estados não podem se dissolver, né? Os estados não podem sair da estrutura federativa. Lembrem-se do artigo 1º da Constituição, que diz assim: o Brasil, a República Federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. O que é essa união indissolúvel? Um estado, ele não pode denunciar a Constituição e sair da Constituição, para a tristeza dos gaúchos que querem formar uma república própria. Isso não é possível de
a acontecer. Então isso dá mais estabilidade e ainda dá unidade interpretativa. A terceira característica do federalismo é justamente essa. Inexiste o direito de secessão. O direito de secessão seria aquele direito em que o Estado ele pode denunciar a Constituição e sair do esquema organizatório, sair do Brasil, né? Sair do Estado federal. Isso não pode acontecer no Estado federal e eu falei já disso para vocês. Vamos então para a quarta característica do Estado federal, que é a questão de repartição de competências. O que é uma competência? Uma competência é um feixe de atribuições que uma organização institucional pode fazer sobre alguns assuntos. Por exemplo, no Brasil compete à União legislar sobre direito civil. No Brasil compete à União legislar sobre direito do trabalho. Isso significa que é a atribuição da União legislar sobre esses ramos do direito. Não podemos os estados e os municípios promover essa legislação. Então, repartição de competências é isso. Qual é a regra clássica da repartição de competências? Quando eu falo regra clássica, pensem na Constituição dos Estados Unidos da América. A regra clássica é que a União, todas as competências que estão expressamente tratadas na Constituição se referem às competências da União, são reservadas à União. E qual é a competência dos estados? A chamada competência residual. O que não é expressamente consagrado para a União é reservado aos estados. Competência residual. No Brasil, o esquema organizatório é um pouco diferente, porque, primeiro, temos 3 entes federativos e não apenas 2. Temos a União e os estados, como existe nos Estados Unidos, mas no Brasil temos os municípios. Qual foi a regra traçada pela Constituição brasileira? A gente traça expressamente as competências na União e a gente traça expressamente as competências para os municípios. E o Estado tem a competência residual. O que não está expressamente atribuído à União e o que não está expressamente atribuído aos municípios é de competência do Estado. Mas também existe uma exceção, por isso que eu disse que o sistema brasileiro, o federalismo brasileiro é mais complexo. Porque em matéria tributária, como estabelece o artigo 154 da Constituição, todas as competências estão expressamente previstas. Então, todos os impostos, os tributos da União estão previstos, todos os tributos que podem ser instituídos pelo Estado estão previstos e todos os tributos que podem ser estabelecidos pelos municípios estão previstos. E ainda há, eu acho que é o 154, inciso 1, uma competência residual. Esses tributos estão todos previstos, podem ser instituídos novos tributos? Podem. E quem é que pode fazer? A União. Então, a União tem uma competência expressa, como os estados e os municípios em matéria tributária, mas também ainda tem uma competência residual. Essa é a quarta característica. Um Estado federal estabelece uma repartição de competências, diz qual é a competência de cada ente federativo. A quinta característica do Estado federal é a participação dos estados na formação da legislação federal. O Estado, ele perdeu a sua soberania para atribuir a soberania à União e ele restou apenas uma autonomia, que é algo que tem um poder menor do que a própria soberania. Então, em troca disso, os estados têm o direito de participar da legislação federal. Como é que eles participam da legislação federal? Através do Senado Federal, que é uma Câmara Legislativa Federal, né? Vocês sabem que o poder legislativo da União ele é repartido em 2 câmaras. A Câmara Baixa, que a gente chama de Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, que a gente chama de Senado Federal. A Câmara Baixa reúne os representantes do povo e a Câmara Alta reúne os representantes do Senado. Então, os representantes dos estados, que é justamente o Senado. Então, para realçar o equilíbrio federativo, cada estado no Brasil tem o mesmo número de representantes, independentemente da potencialidade econômica desse estado, independentemente da população desse estado. O objetivo, inclusive, é tentar contrabalancear os estados mais populosos que predominam na Câmara dos Deputados. Então, o Senado, cada estado possui a mesma quantidade de representantes, que são no número de 3. Então, o estado do Acre
tem 3 representantes. E o estado de São Paulo, o estado mais importante do Brasil, tem número também de 3. Então isso é para realçar o equilíbrio federativo. Cada estado tem a potencialidade igual, pelo menos do ponto de vista formal, de contribuir para a formação da legislação federal. Essa é a 5ª característica, participação do Estado na formação da legislação federal. 6ª característica do Estado federal, que é a instituição de uma Corte Suprema. No caso dos Estados Unidos, Suprema Corte Americana. No caso do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Qual é o objetivo da instituição de uma Corte Suprema? É dar segurança à ordem constitucional. Como diria Carl Schmitt, aquele jurista alemão, constitucionalista alemão, a Corte Constitucional é a guardiã da Constituição. É aquela que protege, é aquela que tem a função interpretativa maior da Constituição. Se a gente pegar uma teoria como a de Peter Haberle, da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, ele vai defender que todos aqueles que são cidadãos, participam do Estado, eles têm um potencial interpretativo. Eles interpretam e formam a Constituição. Mas no Estado Federal, quem dá a palavra final é a Corte Suprema. Ela é a garantia da segurança da ordem constitucional. Ela dá também unidade jurídica ao Estado Federal diante da multiplicidade de jurisdição. Temos normas de competência da União, normas de competência dos estados e normas de competências dos municípios. Quem vai dar unidade a essas 3 fontes de emanação normativa? É a Corte Constitucional, com base nos princípios e regras estabelecidas na Constituição, com base no esquema organizatório traçado pela Constituição. Então, além de segurança da ordem constitucional, a Corte Suprema, ela dá unidade jurídica ao Estado Federal. E, por fim, a Corte Suprema é responsável pelo equilíbrio federativo. O conflito entre os entes federativos, seja entre um Estado e a União, seja entre Estados, é dado pela Corte Suprema. Então, é competência do Supremo Tribunal Federal resolver problemas de conflito federativo. E a última característica do Estado Federal é a possibilidade de intervenção federal. Vimos na característica 6 que um dos papéis da Corte Suprema é conferir um equilíbrio federativo, ou seja, resolver os problemas federativos entre os estados ou entre algum estado e a União. Só que nem sempre a Corte Suprema consegue fazer isso. São nesses casos em que é possível que a União decrete a intervenção federal em algum estado. Se você está vendo esse vídeo em 2018, temos 2 intervenções federais em vigor, uma no Rio de Janeiro e outra em Roraima. Então, por variados casos que eu posso abordar em outra aula, eu tenho um vídeo sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, que eu vou deixar num card aqui para vocês, mas é a possibilidade de intervir nos estados. Qual é o efeito direto da intervenção federal? A intervenção federal só tem um efeito nos estados, que é suspender a autonomia político-administrativa do Estado. Quando vimos a primeira característica do Estado Federal, eu falei para vocês que o Estado tem a soberania e os Estados membros têm a autonomia político-administrativa, o poder de fazer leis, o poder de ter... os seus poderes têm que ser independentes, o poder de criar instituições, criar legislações próprias. E o que é que acontece na intervenção federal? A suspensão dessa autonomia político-administrativa, podendo ser no estado todo ou podendo ser, o que é mais recomendado, num setor específico do estado. No caso do Rio de Janeiro, foi no setor da segurança pública. Então, só naquele setor da segurança pública se suspende a autonomia político-administrativa do estado. É preciso lembrar que a suspensão da autonomia político-administrativa não implica em suspensão dos outros direitos dos estados. Por exemplo, direitos e garantias individuais dos cidadãos não são suspensos na intervenção federal. O Estado só perde a capacidade de se autodeterminar, de criar legislação, de se administrar por si próprio, né? Mas os cidadãos não perdem os direitos e garantias individuais. Isso acontece no estado de sítio e estado de defesa, que depois eu posso
falar com vocês nesta aula aqui direto de Belo Horizonte, no Parque Municipal de Belo Horizonte. Enfim, são essas 7 características do Estado Federal, né? Rememorando as características do Estado Federal. Primeiro, o Estado possui, o Estado geral, né, digamos assim, o país possui soberania e os Estados-membros possuem apenas autonomia. A segunda característica, a base jurídica do Estado é uma Constituição e não um tratado. Terceira característica, não existe direito de secessão, um Estado não pode lavrar do estado geral, né, do país. Quarta característica, há uma repartição de competências. Quinta característica, há uma participação dos estados na formação da legislação federal. Sexta característica, há uma instituição de uma Corte Suprema para dar unidade, segurança e manter o equilíbrio federativo. E a sétima característica é a possibilidade de intervenção federal. Espero que vocês tenham gostado. No meio da aula veio um ser mineiro e quis aparecer aqui na câmera achando que estava na Rede Globo, mas está só no canal do blog Ronaldo Bastos. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no curso de prática jurídica.com. A gente se vê em uma próxima aula. Minha sala de aula é o mundo